Então, crianças, primeiro, desculpa pela demora em gravar essa aula. Semana pra lá de complicada por várias razões, pessoais, acadêmicas, tradutórias, pandêmicas. Estou ainda com marca de máscara no rosto porque hoje de manhã fui tomar vacina. Estou aqui no aguardo das famosas reações à AstraZeneca, tentando gravar essa aula antes de começar a tremer de febre ou o que quer que seja aqui. Mais notícias na semana que vem, se tudo der certo. Continuo aqui à espera de qualquer reclamação, não sei o quanto esse esquema está funcionando para cada um de vocês, mas vou mantendo enquanto as coisas não se sacudirem por aí. Explico também que, apesar do que me parece ser a mesma roupa da semana passada, eu tomo banho durante a quarentena e a roupa é lavada e trocada com alguma frequência, acreditem em mim. Vamos ao nosso texto, sem mais enrolações. A gente tinha parado logo antes dos parênteses, né? Vou tentar dar um pouco mais rápido porque a gente tem um texto maior essa semana, né? Numa das mais heated and upsetting, né? Ele já usou essas duas palavras, é bom a gente lembrar a tradução, a ideia aqui é uma discussão acalorada é muito bom, e incômodas, transtornadoras, perturbadoras. Eu apenas mencionei o exame no otorrinolaringologista, já falei disso, como prova de que pelo menos eu, ao contrário de Hope, estava disposto a pelo menos considerar a possibilidade de que estivesse algo errado e de que pudesse, na verdade, de alguma forma, repetindo o somehow, né, o cara sempre repete as coisas, roncando de verdade. E assim que qualquer compromise é uma palavra enjoada de traduzir, né? As pessoas têm usado compromisso, eu não gosto desse sentido. Compromise é um meio termo, né? É uma concessão, um acordo, workable, né? Ou seja, funcional, que funcionasse. Qualquer compromise or resolution seria impossível, a não ser que houvesse pelo menos uma ligeira, um fiapo de mutualidade, né, de reciprocidade, eu diria em bom português, quanto à nossa disposição de conceder pace, em bom latim, pace em latim eclesiástico. A gente já comentou essa expressão aqui, né? Malgrado, deixe-se de lado, apesar de a informação dos nossos sentidos, pelo menos a possibilidade teórica de que pudéssemos estar errados sobre quem estava dormindo e sonhando e ou roncando e quem não estava. Prestar atenção ali na barra ao contrário, porque beats me, mas se o fulano pôs ao contrário, a gente põe ao contrário também. É um momento importante para o conto, o momento em que o indivíduo diz: nós temos que aceitar que os dados fornecidos pelos nossos sentidos podem não ser confiáveis. Isso é chave para o conto todo, né? E o fato de que eles não prestam atenção a isso e não aceitam esse dado vai ser chave para o conto todo. Também, by this point in time, outra expressão que já apareceu, nossa rotina ou ritual for preparing to retire and go to sleep. Retire, eu acho que ele já usou também, é ruim ficar fazendo isso com intervalos de semana, né? Não é normal, né? O americano normal diria turn in, go to bed, retire é chique, é empolado. Nossa rotina, nosso ritual para as preparações para ou começa a repetir a preposição, né? Vivo dizendo para preparadores e vivo dizendo para tradutores em começo de carreira, frequentemente os grandes problemas de tradução não vêm de encontrar uma tradução para a palavra X ou para o sintagma tal, mas de fazer uma coisa funcionar nesse xadrezinho de tentar evitar usar as mesmas preposições, tentar evitar uma série de preposições uma atrás da outra. Nosso ritual para nos prepararmos, para nos retirarmos e para ir dormir. Tentar encontrar um jeito elegante, eu vivo dizendo isso aqui para vocês, né? Agora encontrem um jeito elegante de dizer isso. Tentar encontrar um jeito mínimo, elegante e vernáculo de dizer isso. Acho que não tenho batido tanto assim nessa tecla quanto eu costumo na minha vida por aí, mas vernacularidade é a chave. As coisas precisam ser dizíveis ou escrevíveis em bom português. Passando canais na TV a cabo ontem, passando por um filme nacional, a pessoa dizia coisas como: eu preciso sair daqui sem que ele me veja, em vez de dizer: prefiro sair daqui sem ele me ver. Ou você a abandonou por causa...
eu não sei que língua essas pessoas falam quando elas estão em casa com os seus cônjuges, ou quem quer que seja. Ninguém fala aquelas coisas e, no entanto, as pessoas acham aceitável escrever, os atores acham aceitável dizer e o público acha aceitável assistir. Eu acho um enigma o quanto nós aqui no Brasil somos retardados na nossa lida com a verdadeira oralidade brasileira. É preciso que isso seja brasileiro de verdade, é preciso que isso seja legítimo, é preciso que isso seja uma coisa que se diz. E eu vou insistir aqui com vocês, não acreditem, como amigo aqui do conto, não acreditem na tua primeira impressão. Você vai escrever, você vai ler em voz alta e dizer, não, isso é dizível. Será que é? Pergunta para alguém, tenta ler em voz alta. O nosso juízo é muito fraco. A gente foi criado com uma dieta de maus diálogos. A gente está acostumado a ver coisas atravessadas em tradução. Aí em tradução de diálogo, muito especialmente. Desconfie, pense mesmo, fale em voz alta. Tente ver se você realmente diria isso ou se existe. E veja, preciso sair daqui sem que ele me veja? Você diria, é dizível. Mas preciso sair daqui sem ele me ver? É mais fluente, é mais oral. Desconfie e desconfie de novo. Existe um famoso mandamento de jogadores de xadrez que é escolha o movimento que você quer fazer, aí pare e escolha o outro que é melhor que esse. Você sempre se contenta com uma coisa, mas pare e veja, normalmente tem mais, tem alguma coisa a mais. Pequena deblateração encerrada. Isso é especialmente perigoso também no caso de um autor como Wallace, porque o Wallace tem um estilo, uma voz que, apesar de variar de narrador para narrador, é mais ou menos consistente ou identificável, mesmo em momentos diferentes da carreira dele, que não é exatamente vernácula, ela é um pouco estranha para um falante norte-americano, no entanto ela é um pouco estranha baseada em mecanismos legítimos daquela língua, daquela oralidade. Eu estou pensando aqui em Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é super esquisito, certo? Certo. Mas Guimarães Rosa é 120% baseado em mecanismos, em produtividades e em possibilidades do português brasileiro falado. Ele não está inventando do nada, ele não está maltratando as possibilidades do verdadeiro português oral, ele está simplesmente usando aquelas coisas no turbo, em um modo acelerado. O que o Wallace está fazendo funciona dentro dos padrões do inglês americano. Como o inglês americano é uma invasão constante para o nosso português de hoje, é muito perigoso a gente importar as soluções do Wallace e transformar o texto numa coisa que é uma grande ofensa ao português que a gente fala aqui. Não é para ser isso. Ele escreveu em uma versão que é plenamente reconhecível pelos falantes de inglês dos Estados Unidos como algo que faz sentido dentro daquelas regras. Aqui eu estou usando regras, óbvio, não no sentido da gramática normativa, mas no sentido das regras de uso daquele idioma real. E a gente precisa fazer isso em português. Eu estou dizendo isso aqui, tendo traduzido o Wallace, tendo publicado traduções do Wallace, estando revisando uma tradução do Wallace agora, o Rei Pálido, que deve sair em setembro, finalmente, depois de anos, e sem a convicção de que eu consegui fazer isso em português. Eu não estou dizendo para vocês que eu sei como é e que eu posso ensinar. Eu estou dizendo que esse é o problema, essa é a faca que a gente precisa afiar, mas eu não tenho nenhuma convicção de que a minha tenha chegado a algum gume. Retire and go to sleep in the bedroom. Onde é que eles iriam dormir, né? Ir dormir no quarto. Tinham também, muitas vezes, se tornado quase indescritivelmente tensos, ou tensas, dependendo de como você colocar lá em cima, e desagradáveis. Veja de novo a enfiada, né? Had also often become almost indescribably tense. Isso tudo em português fica pesado, né? Tinham também, muitas vezes, quase... Como encontrar um jeito de fazer isso soar fluido, soar ouvível? E eu já falei isso aqui, tentem ouvir um audiobook do Wallace. O texto é pesado, o texto é difícil, o texto é truncado, mas como aquilo escorre quando é lido. Aquilo é feito para ser falado, aquilo funciona maravilhosamente bem. O Cristóvão Teza gosta de falar, né, que o padrão de ouro da literatura para os diálogos não é escrever oralidade, porque ninguém escreve oralidade, é inclusive muito desinteressante escrever oralidade. É criar um efeito de oralidade. É escrever algo que pareça sugerir uma real oralidade. O Wallace é extremamente bom de fazer isso. O texto dele, ninguém diria exatamente assim, mas quando alguém lê, parece absolutamente verossímil, parece absolutamente... cabe na boca, como dizem os atores. Hope often would not acknowledge or speak to me. Hope often, e ele está repetindo, né, de novo, would not acknowledge, não
fingia que não me via, literalmente, né? Não dava por mim. Fingia que não me via, talvez fosse uma boa tradução. E nem falava comigo. E quando, do meu lado do quarto, lembrem, talvez o quarto não seja tão grande assim, mas existem o vocabulário enfatiza essa distância, né? As camas separadas, um lado e outro do quarto. Do meu lado do quarto, I caught her eye. Eu vi que algumas pessoas foram encontrava o seu olhar, pegava o seu olhar. Caught her eye é ruim de traduzir, né? Eu conseguia chamar a atenção dela, eu mantinha contato visual, ela me pegava olhando para ela, talvez fosse uma boa tradução. Enquanto ela emergia from her clothes closet, do closet das roupas. Closet estava ótimo. Do closet da roupa, or the washroom, que é um eufemismo para banheiro. Os americanos têm problemas com a palavra banheiro, então se vocês quiserem usar alguma coisa como toalete, lavabo, talvez fosse adequado. Or applying emollient at her beige animal vanity ensembles lighted mirrors, ou aplicando emoliente, ele já usou essa palavra, né? Palavra pesada. Diante dos espelhos iluminados. Uma vanity é uma penteadeira, é uma cômoda, uma penteadeira. Ele usa a palavra entre aspas porque, de novo, não é um vocabulário com que ele tem intimidade. E ela é esmaltada e é bege. A expressão dela era often, a expressão de uma pessoa que olha, que observa um distasteful stranger, um desconhecido, distasteful, palavra pesadinha de traduzir, né? É algo para que você torce o nariz, né? Eu fico tentando não dar soluções aqui para vocês. Algo para que você torce o nariz. O padrasto e as irmãs adotivas de Hope, Meredith e Denise, ou, em termos mais familiares, Donnie, que é o apelido da Denise, também eram, e aqui eu vi que o pessoal escorregou legal, né? Accomplished, elas eram profissionais, elas eram super competentes, elas eram extra competentes at this expression. Essa expressão de estar observando um desconhecido desagradável. Também eram profissionais em fazer essa cara, também eram virtuosos nessa expressão. Tentar deixar claro o que está acontecendo aqui. Lendo pelas traduções eu não conseguia entender o que estava acontecendo aqui, o que era ser competente nessa expressão. Talvez tentar dar uma ligeira glosadinha. Como notei pela primeira vez, às vezes a gente não precisa traduzir esse first. Né? Como percebi, tudo bem que aqui ele repete para variar, né? Como percebi pela primeira vez, na minha primeira apresentação ou apresentação inicial, na minha apresentação primeira ou inicial, como é que a gente faz isso? A sua família, que ocorreu em um jantar na casa, e aqui tem de novo que virar essa ordem, né? Na grande casa em estilo vitoriano do Dr. Saip e de sua esposa, no histórico distrito Fourth Ward, talvez dê para deixar isso em inglês, é o nome de um distrito, de West Newark, e agora a gente crava a geografia do conto. In the course of which, durante a qual, essa apresentação, eu falei introdução, apresentação, em dois momentos diferentes. É até curioso ver quantas vezes tem a palavra point nesse conto. Father, e eu estou vendo que continua algumas pessoas traduzindo como pai. Não acho que funcione. A gente precisa do artigo, o pai. Pai me disse isso, pai me disse aquilo. Eu diria, ninguém fala isso. Sempre vai ter lá um nativo de Tracunhaém que usa isso como base, mas não é algo que se diga correntemente no Brasil. Papai sem artigo, sim. As pessoas dizem, papai me disse isso, papai me disse aquilo, mas pai, eu estava dormindo quando e pai me acordou. Acho que nem no Nordeste, que é muito inclinado a não usar artigo diante de nomes e formas de tratamento. Painho, beleza. Painho me disse isso, painho me disse aquilo, papai me disse aquilo, maravilha. Mas pai, não. Eu acho que não rola mesmo. Asked me some type of personal or biographical question. Me fez alguma pergunta, algum tipo de uma pergunta pessoal ou biográfica, e então, no meio de minha tentativa de responder, interrompeu para indicar publicamente que estava se tornando impaciente, que estava ficando impaciente, ou desejava que eu would cut to the chase, a expressão que o pai teria usado, né? Ir direto ao assunto. Por favor, não ir direto ao ponto, gente. Eu acho isso super ângulo. Ir direto ao assunto. In a blunter or apparently more efficient way. A time efficient way. De maneira mais incisiva ou aparentemente mais eficiente no uso do tempo, né? Tipo,
você é um enrolado. Often, outra palavra que ele repete 800 vezes. Quando as luzes do quarto já estão apagadas, manter essa mudança para o presente aqui, né? Are now, tem duas marcas de presente, ele está fazendo questão de trazer isso para o presente na narrativa. I will have come so overwrought. Eu já estou tão tenso, já estou tão overwrought and tenso e boa sorte, que qualquer perspectiva provável de cair no sono no futuro próximo já desapareceu completamente. Apesar do fato that I was often now so exhausted, de que eu agora já estava. E veja, ele continua mantendo now, mas agora passado. I was now. O professor José Luiz Fiorin tem um livrinho chamado As Astúcias da Enunciação, e tem um momento no livro em que ele fica elencando usos não ortodoxos de tempos verbais, né? Presente com valor de futuro, esse tipo de coisa. E eu lembro que na minha edição do livro, a primeira edição, acho que lá atrás, chegava no pé de uma página, ele dizia uso do pretérito imperfeito com valor de presente. E eu falei, putz, agora o cara pirou, né? Isso não existe. E tive que virar a página para ver o que era. E quando eu virei a página, o exemplo era da canção do Chico Buarque do Sivuca, Agora Eu Era o Herói. Isso é tempo de história infantil. Agora eu estava fazendo isso. Né? E é exatamente aquilo que ele está fazendo. Né? I was often now so exhausted, eu já estava tão exausto, a ponto de literalmente tremer. E a minha visão, como mencionado, regularmente, com constância, went in and out of different states of exaggerated focus, depth, and abstract fluss, or retroussage. E a minha visão entrava e saía, ia e vinha em estados diferentes de foco exagerado, profundidade e fluxo abstrato ou retroussage. Vocês devem ter feito a pesquisa, quase todo mundo deixou em francês mesmo. Se trata de uma técnica de gravura para fazer borradinho, em vez de para evitar as linhas duras e secas da maior parte dos processos de gravura em metal. Não tem por que traduzir, deixa em francês mesmo. Por que esse cara conhece essa palavra e está usando aqui é outra questão. Por exemplo, The Way Audrey Bogans, lembrem da Audrey, ela já reapareceu. The way Audrey Bogans' once fresh, voluptuous and innocent face seemed to tremble or shudder on the edge of exploding into abstract shards when she brought Dr. Sipes' ashtray. Por exemplo, a forma como o rosto, um dia fresco, ou outrora fresco, antes fresco, voluptuoso e inocente, ele morre de tesão nessa Audrey, possivelmente na Audrey, filha deles também. O rosto da Audrey parecia tremer ou estremecer, shudder, né, ter arrepios quase, à beira de explodir em cacos abstratos, em lascas abstratas, quando ela trouxe o cinzeiro do Dr. Sipe, que era which was formed of heavy glass. O cinzeiro era formado, de novo um jeito estranho de dizer, de um vidro preto e pesado, gravado com o brasão, heraldic crest, talvez manter heraldic para o brasão heráldico do clube, Raritan, e um motto em latim, resurgam, que quer dizer algo como eu vou ressurgir, eu vou me reerguer, melhor em bom latim, isso é futuro, em virid red. As pessoas tropeçaram, só sobraram com esse virid, vermelho esverdeado, talvez algumas pessoas interpretaram como um typo para vivid. Eu acho que mesmo que o sentido é desse vermelho esverdeado. As well, of course, as the fact that the absurd ephemeracy e é divertido. Vejam o quanto a quantidade de índices de estranhamento que esse conto introduz aos pouquinhos. A gente vai acompanhando esse cara falando essas coisas, as coisas não fazem muito sentido, a história é meio bizarra e o conto vai meio que solapando a nossa noção de realidade e de verossimilhança e realismo o tempo todo. Por que essa quebra de parágrafo aqui? Se lá é lugar de quebrar parágrafo para as well, of course, isso é uma continuação, continue lá atrás. Por que isso está em um novo parágrafo agora? Está tudo fora de lugar, está tudo deslocado. Então, pelo amor de Deus, não dá para trocar esse tipo de quebra. As well, of course, além, é claro, do fato de que a absurda efemeridade, trivialidade e o óbvio deslocamento ou projeção de todo esse conflito do ronco, of which, between Hope and myself, em relação ao qual, entre mim e a Hope, entre eu e a Hope, só eu parecia verdadeiramente consciente ou frustrado diante do absurdo e da relevância de todo o conflito.
a sintaxe está toda ferrada, porque snoring conflict é retomado por of which, que é retomado por conflito de novo. O primo de que só eu gostava do primo. Não funciona. Made it that much worse. Piorava muito mais. Piorava ainda mais. Essa frase é um nó. As coisas estão ficando cada vez piores, né? A gente tá... De novo, é como se a sintaxe do conto ficasse reproduzindo aquela sensação daquelas ideias confusas que a gente tem logo antes de dormir, né? Tipo, parece que tudo é internamente coerente até você dar um passinho para trás e pensar, nada disso faz sentido. I myself, eu mesmo, simplesmente não podia acreditar, não conseguia acreditar que o nosso relacionamento, no entanto ele não diz our, ele diz Hope and myself's relationship, o relacionamento de Hope comigo, por exemplo, nesse momento crucial de ninho vazio de nosso casamento, pudesse, e eu falei sossobrar agora há pouco, sossobrar é a tradução mais direta para founder, pudesse naufragar, pudesse sossobrar por uma questão tão trivial. Uma questão que, talvez seja necessário retomar a questão aqui, não uma que. Uma questão que, mesmo em uniões muito menos felizes ou viáveis do que a nossa, deve, na maior parte das vezes, na maior parte dos casos, ser resolvida ou worked through. To work through something é tipo conversar e resolver, não jogar fora, né? Elaborar. Elaborar talvez fosse uma solução. Rather early on, bem no começo, bem no começo da relação. Como conflitos que digam respeito, por exemplo, aos estilos diferentes, aos estilos, entre aspas, diferentes, aos estilos de comunicação diferentes de cada um dos parceiros, a quantidade de tempo que se passa junto em oposição a fisicamente separados, a divisão das responsabilidades para tarefas domésticas e assim por diante. A compatibilidade mútua, talvez a gente tenha que pensar em traduzir esse mútua por recíproca o tempo todo. A compatibilidade recíproca de estilos e disposições para se dormir é simplesmente parte do compromise, do acordo doméstico de viver com um cônjuge. Vale lembrar que cônjuge, além de ser uma palavra de 3 sílabas e proparoxítono, ao contrário do que queria o nosso famoso ex-ministro, é sempre masculino, o cônjuge, mesmo que seja a sua esposa. Diga-se de passagem, etimologia divertida, né? Esse juge do cônjuge vem do mesmo lugar de onde vem jugo, aquilo que se coloca na cacunda dos bois. O cônjuge é o boi que está no mesmo jugo que você, que puxa o mesmo fardo junto com você. Diga-se de passagem, é a mesma raiz também do sânscrito yoga, que quer dizer controle. Cada troço doido. Ver com cônjuge, assim como, é claro, quase todo homem com qualquer tipo de experiência de vida, worldly experience, eu diria experiência de vida, sabe. Essa frase parece uma frase alemã, né? Esse verbo está lá no fim, não devia estar aí, ela parece acabar no meio de um fluxo muito grande. Eu não conseguia, por semanas a fio, ou por várias semanas, ou até meses, nem mesmo levantar a questão desse conflito, abordar esse conflito com amigos pessoais ou com família. Personal friends, provavelmente aqui em oposição a amigos do casal, mas como esse cara parece sempre querer sobreespecificar as coisas, talvez seja só redundância mesmo. Ou com a família. Parecia simplesmente tolo demais para se acreditar. Eu até cheguei a ponto de tentar uma consulta, só que aqui ele separa. Consulting é a palavra profissional, séria, de médicos. To see um professional é o que as pessoas dizem na oralidade, né? Então, tentar me consultar ou conversar, talvez fosse bom. See quer dizer conversar? Não. Pode ser a boa tradução aqui? Pode. Seeing a professional couple counselor, um terapeuta de casais profissional, né? De novo, uma ação que eu realizei sozinho, né, por conta própria, por minha iniciativa. Por assim dizer, sub rosa. Sub rosa eu deixaria assim as pessoas que se virassem para entender, porque
A gente não usa a expressão em inglês, é bem verdade, esse é um argumento pesado contra o que eu acabei de propor. Um americano bem alfabetizado entende sub rosa, um brasileiro bem alfabetizado não precisa entender, é uma expressão que tem trânsito lá e não aqui, não é porque a gente fala uma língua latina e eles não, que a gente precisa, tem privilégio para o uso de expressões latinas. Mas eu deixaria as pessoas correndo atrás. O sentido é secretamente, de maneira oculta. Já que sabia muito bem que Hope, aqui tem um genitivo pendurado, né? I knew quite well hopes, e a gente tem que ir lá pra frente para achar o hopes, o que, né? Cadê o fim do parêntese? Feelings. Tá lá na outra página. Feelings é uma palavra horrorosa de traduzir, né? Os sentimentos eu acho muito ruim. As impressões ou a opinião. Feelings, nesse caso, quase eu diria opiniões. Está lá na frente. Como é que a gente não consegue manter esse mesmo suspense sintático em português, né? Porque a gente precisa colocar o genitivo depois, né? As opiniões de. Vai ter que colocar o parêntese entre opiniões e de, é o mais provável, mas não fica tão legal, né? É pena, a gente perde um suspense bacana aqui, né? E essa obrigação, o autor está fazendo o leitor ter que voltar, né? E procurar, mas peraí, onde é que estava pendurado essa palavra feelings agora? Feelings da Hope, do seu padrasto e da grande maioria, the bulk, da sua família verdadeira e adotiva. Ele já fez essa oposição, lembrar como que você traduziu lá atrás. À exceção de Vivian, cujas lembranças supostamente recuperadas e cujas histéricas acusações em público na reunião de férias de toda a família, extended family, quer dizer pais, filhos, netos e agregados, a família estendida de toda a família, na casa do Paul e da Theresa, na extraordinária casa de férias. Chato repetir férias aqui quando ele não repetiu, né? Ele usou vacation e holiday. Talvez a gente pudesse usar festas em holiday. Off the Manasquan Inlet. Off the quer dizer na frente de, diante de, né? A gente diria em, pura e simplesmente. Tinham levado ao fato de que ela e Hope agora tinham fallen out, né? Falling out, elas tinham rompido, elas tinham brigado, estarem brigadas, eu diria talvez. E ao fato de que, eu estou usando esse ao fato de que para manter a sintaxe mais ou menos nessa ordem, vocês não precisam usar isso na tradução, né? Dá para dizer, tipo, em vez de ao fato de que fulano excluiu, dá para dizer e a exclusão de, né? Eu estou só tentando manter em ordem porque a gente está lendo junto aqui. Aí é o fato de que toda a família estendida, essa família complexa, acabou gerando uma proibição tácita, unspoken é bom traduzir por tácita, de qualquer menção a todo esse assunto. Besides which, were Dr. Sipes' own sentiments, e aqui ele está usando sentiments porque ele vai usar feelings lá pra frente, e não quer repetir, ao par dos quais, além disso, havia os sentimentos do próprio Dr. Sipes. Sentiments dá para traduzir por sentimento porque a palavra é feia mesmo, nas duas línguas. No que se refere à questão de a terapia ser elegível, né, ser coberta, a gente diria, como dispensa médica para propósitos de healthcare plans and managed care. São dois tipos de plano de saúde, de novo, a gente já falou disso. A gente não vai encontrar um mapa que recubra essa superfície nos mesmos detalhes, em português e em inglês. Vai ter que usar duas expressões gerais aqui, algo como planos e seguros de saúde, alguma coisa do gênero. Sentimentos esses que eram muito bem conhecidos e vocíferos. Vocífero quer dizer que grita, né? Tinha uma tradução boa nas versões de vocês, agora não vou lembrar. Muito bem conhecidos e escandalosos. Escandalosos, acho que era. Feelings, e aí vem o genitivo que estava pendurado lá atrás, vis-à-vis. Vis-à-vis dá para deixar. Isso existe, tá em dicionário em português. No que se refere a questão da terapia. E conhecia também, by that point, a palavra point de novo, e sabia também, by that point, that Hope's flat, tight-mouthed refusal, de que a recusa da Hope
essa recusa está qualificada como flat, dura, inquestionável, e tight-mouthed, inflexível. Encontrar umas maneiras mais saborosas de traduzir valia a pena. Caso eu abordasse o assunto, recusa de, tudo picadinho, né, até considerar conversar com um counselor. Eu tinha sugerido terapeuta de casais lá atrás, mas ele usa therapy depois. Não sei se conselheiro vale a pena, eu acho que eu manteria terapeuta. Consultar um terapeuta comigo como casal me deixariam de novo frustrado e irritado. Iriam simplesmente escalar, já disse isso aqui, as pessoas têm traduzido escalate por escalar, eu não gosto, ampliar, elevar, ou ampliar o escopo do conflito conjugal. Como a gente já usou conjugal para terapia, talvez marital aqui valesse a pena mesmo manter. Only thereupon, to my considerable chagrin, to repeatedly have, suffer or endure a series of therapeutic exchanges such as. Agora que ele volta a fui ver um terapeuta. Apenas, nessa ocasião, para minha considerável lástima, para repetidamente suportar ou aturar, talvez, uma série de conversas ou diálogos, se a gente usar conversar para traduzir o si, talvez diálogos aqui, terapêuticos, como, em substância ou substancialmente, o seguinte. Mas roncar não é realmente a questão, Randall. Is it? Vamos falar um pouquinho dessa frase aqui. Tem 30 minutos de aula já, acho que ainda dá um tempinho. Primeiro, tem que traduzir issue e tem que traduzir point nos próximos trechos aqui. Eu não gosto de ponto. As pessoas estão usando, mas eu não gosto. Acho questão melhor. Talvez problema até numa outra situação. Vamos tentar traduzir de verdade essa frase. But snoring is not really the issue, Randall. Is it? Mas o ronco não é o problema de verdade, Randall. Não é? Não é? Não é? Estranho, né? Essa frase não ficou legal. Será que a gente podia fazer alguma coisa do tipo... Porque, vejam, esse cara não está fazendo uma pergunta de verdade, né? Não está nem sugerindo. Ele podia dizer algo como, mas será que o ronco é o problema de verdade? Ele não está fazendo isso, ele já está afirmando. Mas o ronco não é o problema de verdade, Randall. Não é verdade? Como é que a gente vai traduzir esse is it? Ou será? Opções. Really... realmente, mas o ronco não é realmente o problema. Não sei se a gente fala isso. Como é que, tipo, imagina mesmo assim, tipo, um sobrinho para você dizer assim, mas isso não é realmente o teu problema, né? Mas isso não é o teu problema de verdade, é o que a gente diria, né? Não é o problema de verdade. Eu acho que funciona melhor. Pensar muito nesse is it, ou será, você não acha, acho que podia funcionar, mas o ronco não é o problema de verdade, Randall. Você não acha? Aí parece devidamente induzir a resposta, que é o que o terapeuta está fazendo aqui. Mas eu nunca, em nenhum momento, sugeri que fosse o problema de verdade, que isso fosse o problema de verdade. Afinal de contas, com ou sem rinite alérgica, muitos homens roncam. Muitos homens roncam. Tem muito homem que ronca, eu diria. Mas enfim, vai do gosto de cada um. E se eu fosse um deles... Aquele editora para cordialidade para conosco, leitores. E se eu fosse um deles, ou seja, alguém que roncava mesmo durante as estações em que a rinite alérgica não é um fator, não é um problema, não está em questão, I would submit, eu baixaria a cabeça, eu aceitaria, eu cederia, eu reconheceria, eu daria um passo atrás, por exemplo, meaning to Hope's accusations, ou seja, as acusações de Hope, sem hesitar. Por que é tão importante para você saber se você está roncando ou não? Interessante aqui, porque esse snore é presente de verdade, presente contínuo, e o nosso presente de contínuo é estar mais gerúndio. Então eu não acho saber se você ronca ou não, talvez aqui o melhor fosse saber se você está ou não roncando, porque essa é a questão de verdade, é o pontual, né? The whole point is that it is not important to me. A questão toda é que não é importante para mim. É que isso não é importante para mim. That is my entire point. Esse é todo o meu problema. Esse é exatamente o meu problema. Esse é o meu problema todo. Bom repetir point do mesmo jeito.
If I were in point of actual fact, e ele continua repetindo essas expressões e inventando in point of actual fact, e assim por diante. Se eu estivesse a bem da mais pura verdade, roncando, eu não teria problema para admitir isso, tá? Para assumir a responsabilidade e para tomar quaisquer providências razoáveis e necessárias, quaisquer ninguém fala, né? E para tomar qualquer providência razoável e necessária para corrigir o suposto problema. Divertido, ele diz se eu estivesse, mas ele diz alleged problem, o suposto problema. I'm afraid I still don't understand. Eu receio que ainda não esteja entendendo. Eu acho que ainda não estou entendendo. Eu receio que eu ainda não estou entendendo. Essa não funciona por causa do subjuntivo. How can you even know for certain whether you snore or not? Como é que você pode saber com certeza, como é que você pode ter certeza se você ronca ou não, se você está roncando ou não? Se você está roncando, então, por definição, você está dormindo. Mas, tentando responder, I mean, who can know? Eu gosto de traduzir esse I mean, vírgula, por assim. Eu acho que funciona em português. Assim, quem é que consegue saber uma coisa dessa? Quem é que pode saber? Quem pode saber? Mas, talvez vocês estejam ouvindo a voz maviosa da vizinha que não gosta de usar interfone e resolve tudo gritando do pátio para a janela. Mas, ficando a essa altura, by this point in time, cada vez mais frustrado, mais e mais não, cada vez mais eu acho bom. That's the whole point. É esse o problema. A questão é bem essa. Eu acho que traduz legal. Which I have tried here to explain, I don't even know how many times already. Que eu já tentei explicar aqui, nem sei mais quantas vezes. É precisamente quando eu não, itálico, estou de fato dormindo que ela me acusa. Por que você está ficando tão transtornado? Você tem algum... Você dá algum valor especial a essa questão de saber se você ronca? Esse terapeuta é tudo menos imparcial, né? Outro detalhe, né? Estou falando desse terapeuta aqui, mas o conto não especificou até agora que se trata de um homem. E isso é sempre um problema, porque a gente traduz preconceituosamente essas coisas no ponto morto pelo masculino. I went to see a doctor, fui ver um médico. Pode ser uma médica. E às vezes 1, 2 páginas depois você percebe que era uma médica. E você precisa se corrigir. Eu, em geral, já disse isso aqui, eu não gosto de fornecer informação que o autor não forneceu. Eu gosto de manter o leitor com o mesmo nível de ignorância e nos mesmos momentos do original. Então eu acho válido manter isso em aberto. Nos tempos atuais ainda mais importante. Agora, como fazer isso? Em vez de colocar um terapeuta de casal, ia ter que dizer procurar a terapia de casal, tentar dar um jeito da sintaxe funcionar para manter isso despersonalizado e tentar manter isso em aberto, o quanto for possível. If I am, porque talvez fosse interessante pensar como uma mulher aqui, né? Porque está do lado da roupa. If I am, as you put it, getting upset. Se eu estou, nos teus termos, para usar os teus termos, ficando transtornado, talvez seja porque eu estou um pouco irritado, irked, impaciente ou frustrado com esse tipo de conversa. A questão é exatamente o fato de que eu enfaticamente não dou um valor especial à suposta questão do ronco. A questão é que se eu estivesse de fato roncando, interessante que agora as aspas são duplas, né, porque estão dentro das aspas simples da fala dele no diálogo, eu ia admitir and simply roll over onto my side, e simplesmente virar de lado, de costas para ela, né, to my side, ou até me oferecer para ir dormir na cama da Audrey. Ele não diz no quarto de hóspedes, não diz no ex-quarto da Audrey, dormir na cama da Audrey. Vejam, essa é sempre a questão, o tesão pela filha adotiva, que ele talvez tema ter, ou que ela talvez tema que ele tem. E não ia pensar 2 vezes a respeito disso, além de um certo arrependimento natural de ter, em qualquer grau, perturbado ou atrapalhado o descanso da roupa. Mas, no entanto, eu sei
que você precisa estar dormindo. One é indeterminador, né? Precisa-se estar dormindo. Você aqui funciona bem, eu acho, para esses fins, que você precisa estar dormindo para roncar. And that I know when I'm truly asleep and when I am not, and that what I do have a stake in, I do know that. Daí esse monte de that's, né? Eu sei que. E que sei quando eu estou dormindo e quando não estou. E que eu sei, e que aquilo que eu dou valor é a recusa, to placate someone, para aquietar, pacificar, acalmar alguém que está sendo não só irracional, mas blindly stubborn. Vamos de teimosa que nem uma mula. Cegamente teimosa, tem que ser um exagerador de teimosa. Eu ia de teimosa como uma mula, sem pensar duas vezes. E obtusa ao me acusar de alguma coisa que eu preciso estar dormindo para poder ser culpado de fazer. Quando, na verdade, eu nem estou dormindo, em grande medida, devido ao quanto estou tenso e exausto por causa de toda essa discussão para começo de conversa. E aí a gente vai de novo para o redemoinho dos problemas do Wallace, né? Ele diz que ele não está nem dormindo por causa da discussão sobre o fato de ele estar dormindo ou não. E é verossímil a discussão. The PPO's counselor, a gente já viu o PPO lá atrás, né? O conselheiro, e aí como é que a gente vai, se a gente não quiser marcar, né? O terapeuta, parece que se trata eu não estou fazendo suspense aqui, parece que se trata de um homem já nesse parágrafo, né? Mas o leitor, a leitora do original, até aqui não tem como saber com segurança. Talvez a gente quisesse manter esse suspense, até vir a descrição da testa da pessoa, que talvez pareça já de cara sugerir um homem. Mas enfim, talvez vocês achem que não vale a pena. Que parecia estar com seus 30 anos, no máximo, mid or late 30s, vamos de 30 e poucos ou 30 e muitos, no máximo com seus 30 e poucos ou 30 e muitos anos, e usava óculos, tinha uma testa larga, abobadada, estou mostrando a mim mesmo aqui, which was domed in such a way, que tinha uma curva que formava uma abóbada, talvez fosse o caso, de uma maneira que sugeria deep thoughtfulness, uma reflexão profunda, exatamente como a do professor. Uma aparência which was, it increasingly emerged misleading. Uma aparência que era, como foi se revelando aos poucos, como cada vez se revelava mais, um equívoco. And there is no chance, e não existe possibilidade, just for the sake, Randall, of argument. É interessante que as pessoas põem os vocativos em lugares estranhos, né? Just for the sake of argument, Randall, seria normal, mas just for the sake, Randall, of argument. Dá pra ver essa pessoa irritante falando, just for the sake, Randall, of argument. É chato o jeito dessas pessoas falar. Só Randall como possibilidade. Não há chance ou possibilidade, por mais que sejam remotas, de que você mesmo possa estar, como você diz, sendo de alguma maneira teimoso ou mula, or blind, como a gente disse lá atrás, a respeito desse conflito no seu relacionamento com a senhora Napier. Agora eu devo confessar estar ficando frustrado, ou até, se eu posso dizê-lo, até se eu posso ir tão longe assim, um tanto irritado ou exasperado, já que a questão toda, a raiz inteira da injustiça e da minha frustração e até da minha raiva com a Hope é que valia por uma ênfase aqui, de minha parte, eu mesmo, estou disposto a examinar essa possibilidade, de que sou eu quem está aqui examinando a possibilidade, não dá para pôr um pronome aqui, examinando-a, eu repetiria, examinando a possibilidade, como você pode ver com clareza, como você pode ver nitidamente, como você pode ver com os seus próprios olhos, as you can plainly see. Do you see my wife here? Você está vendo a minha esposa aqui? A geração de vocês não gosta de usar mulher para traduzir wife, né? Na minha geração se usava muito, mas tudo bem. Is she willing to come lay the problem out and look at it with a disinterested party? Ela está disposta a vir expor o problema e observá-lo com um terceiro. A disinterested party é um terceiro que não faz parte da conversa, né? Uma pessoa externa, uma outra pessoa. De novo o colchete, né? Porque o que ele disse
Não foi lay the problem out, foi lay it out. Is she willing to come lay it out and look at me with a disinterested party? Mas ele está explicando aqui, lay it the problem. E posso perguntar por que the thing with the fingers, essa coisa com os dedos? Por que isso aí com os dedos? Por que isso com os teus dedos? Por que essa coisa com os dedos? Mas não, Ed, e agora a gente sabe, ou quase, né? Ed ainda pode ser uma mulher, mas deve ser um homem. But no, Ed, the PPO's counselor all but insisting on being addressed by his first name. Aqui a gente crava que é um homem. Veja, não estou fazendo suspense à toa. A gente já podia presumir isso sem grande grau de erro. Só quero dizer que é só aqui que se vai ter certeza. E eu, particularmente, gosto de manter essa certeza no mesmo lugar. Antes disso, manter o mesmo grau de possibilidade de uma leitura diferente. Mas não, Ed, o conselheiro do PPO, o conselheiro do Plano de Saúde, praticamente insistiu em ser chamado pelo seu primeiro nome. If I may, se você me permite, o fato é que a Hope está nesse momento voltando de uma aula, from exercise class, aula de exercício. Por favor, me digam se existe isso em academias hoje em dia. Ou the cosmetician, ou do salão, a gente diria, cosmeticista, não sei se isso existe também. E está muito provavelmente na banheira, stewing privately over the conflict, remoendo sozinha o conflito. É divertido que stewing aqui tem um sentido divertido, ela está na banheira, ela está stewing, ela está cozinhando mesmo dentro da banheira. Mas é a expressão que se usaria para ficar remoendo. E fortificando sua posição e reforçando sua posição e se preparando para outra rodada infinita do conflito, whenever she next dreams that I'm keeping her awake. Na primeira vez em que ela sonhar de novo que sou eu que deixo ela acordada, que sou eu que estou deixando ela acordada. E robbing her of her youth. E roubando sua juventude, sua vivacidade and daughterly charms. E aqui os lapsos freudianos ficam pesados, né? Ele não diz youthful charms, seus encantos juvenis, seus encantos femininos, seus encantos filiais, de filha, mais especificamente ainda. Filiais talvez seja a nossa única tradução possível, mas as coisas estão ficando estranhas aqui, né? Lembrem que a possibilidade de que seja ela quem está sonhando que é o marido e passando por tudo isso é muito considerável. While at the same moment, enquanto ao mesmo tempo, eu diria euzinho, I myself, estou aqui sentado num escritório sem ventilação, being asked, sendo perguntado é horrível. As pessoas estão dizendo isso, mas é horroroso. Ouvindo perguntas, ou recebendo perguntas, ou tendo que responder se eu posso estar cego. Blindingly stubborn, eu queria teimoso como uma mula, mas a palavra blind foi retomada 2 vezes já. Então vamos pensar com cuidado nas sugestões do demente do Caetano. So if I'm hearing you accurately, the real issue is fairness. Your wife is not being fair. Então, se eu estou te ouvindo bem, e aqui tem um linguajar todo de terapeuta, né? I hear you. Eu estou te ouvindo, estou legitimando as suas palavras, estou prestando atenção, né? Se eu ouvi bem o que você quer dizer, se eu estou te entendendo bem, talvez pudesse até trocar o verbo to hear. O verdadeiro problema é a justiça. O verdadeiro problema é uma questão de justiça. A sua esposa não está sendo justa. Vale um pequeno comentário aqui, não sei se já fiz. Um curitibano da minha idade reserva o pronome seu, sua para relações profissionais e distantes. Teu, tua são formas de intimidade. As editoras de Rio e São Paulo não gostam disso, querem que você traduza seu, sua o tempo todo, então vale a uniformização aqui. O problema de verdade, vale repetir a construção, the real issue, é o fato de que é bizarro, surreal, um quase literal pesadelo de olhos abertos, waking nightmare, um pesadelo quase literalmente de olhos abertos, eu talvez faria. My wife is now no one I know. E essa é, de novo, lapsos freudianos mó legais aqui. A gente não sabe quem está narrando, né? Minha esposa agora é uma desconhecida. Minha esposa agora não é uma pessoa que eu conheço, talvez. She's claiming to know better than I, myself, whether I am even awake. A insistência nesse I, myself é bem interessante. Ela diz que sabe melhor que eu
se eu estou acordado, até se eu estou acordado, é menos uma questão de injustiça, ou é menos injusto, do que aparentemente quase completamente, quase totalmente insano. Eu sei se estou sentado aqui tendo essa conversa. Eu sei que não estou sonhando com essas coisas. Duvidar disso é insanidade. Insanidade talvez fosse melhor que insano aqui. Duvidar disso é insanidade. Mas isso, to all appearances, até onde se possa ver, é o que ela está fazendo. E aí esse comentário é super irritante da parte do terapeuta, né? A senhora Napier pode até negar que você esteja aqui, então? É isso que você está dizendo? You feel. Então você acha. Talvez eu deslocasse esse you feel lá para trás, mas essa pessoa gosta de falar assim, né? Com esses rabichos no final, né? Is it? You feel? É o estilo dela falar. Frequentemente é assim que escritores individualizam personagens, né? A gente pensa normalmente em individualizar via vocabulário. A pessoa usa essa palavra, usa essa construção, mas às vezes é um padrão sintático. Aqui é o padrão sintático. Essa pessoa gosta de falar com esse rabichinho no final, né? Então a senhora Napier podia até negar que você esteja aqui, você acha? Não é essa a questão. That isn't the point. A questão não é essa. Não é essa a questão. Não é esse o problema. The issue of my actually being here or not is merely an analogy. O fato de eu estar aqui ou não é meramente uma analogia intended to highlight, com o propósito de destacar o fato de eu saber se estou ou não dormindo, exatamente como você. O senhor, talvez, eu acho que você funciona para o contexto dos Estados Unidos, mas pensem se vocês quiserem. Duvidar disso seria o caminho para a insanidade. Would it not? Não é verdade? A gente pode concordar pelo menos com isso. Might we agree on that much? Vejam que cada vez que chega em fala, eu estou aparentemente me afastando mais do original. Né? Might we agree on that much? Podemos concordar quanto a isso? Ou será que pelo menos com isso a gente pode concordar? Eu estou indo longe, mas ir longe frequentemente é fazer funcionar na nossa língua. Né? Será que pelo menos nisso a gente concorda? Será que pelo menos nisso a gente pode concordar? Randall, here let me reassure you once again that I am not in any way disagreeing with you. Randall, então, eu não preciso traduzir esse here por um aqui. Então, deixa eu te confirmar, deixa eu te reassure. Fique tranquilo, então fique tranquilo, mais uma vez, porque eu não estou aqui para discordar de você, mas simplesmente tentando ver se eu entendo direito isso tudo. Vejam, fui longe, tentando ver se eu entendo direito isso tudo. É uma boa frase em português. Traduzindo mais de perto, talvez não ficasse tão bacaninha. When you are asleep, can you really actually know that you are asleep? Quando você está dormindo, você consegue saber de verdade que você está dormindo? Filha da putagem, né? And so on, and so forth. Agora ele interrompe a descrição da cena, porque chegou no fulcro, né? Como é que ele pode ter certeza? E assim por diante. And so on, and so forth. Não precisa traduzir duas vezes. E assim em frente, e assim por diante. And so on, and so forth. É uma expressão só. E assim por diante. My hands often ached from gripping the vehicle's steering wheel. As I then resumed or continued the commute home along the Garden State Parkway from the couple councils. Minhas mãos muitas vezes doíam de me agarrar no volante do carro enquanto eu retomava, ou quando retomava, ou continuava o trajeto para casa pela Garden State Parkway, do escritório do terapeuta de casais, in a small collection, num pequeno agrupamento, é uma palavra meio estranhinha, ou complexo de buildings, eu diria consultórios, porque a gente não diz prédios médicos, de consultórios médicos ou odontológicos num subúrbio de Red Bank, ou no subúrbio de Red Bank. De maneira mais geral, I began often to worry or fear. Eu muitas vezes, often, comecei a me preocupar, a ficar com receio ou com medo de sucumbir à privação de sono ou à fadiga e acabar
dormindo no volante, and drift across or jump the median. Median é aquele canteiro central, aquele belo oxímoro do português, né? A divisão das pistas, se vocês quiserem, mas o canteiro central rola. To jump the median é passar por cima, dá para pôr isso entre aspas, né? E que acabasse ultrapassando ou pulando o canteiro central, dando de frente com o trânsito da outra pista, né? Com o outro sentido do trânsito. As I had all too often seen the tragic aftermath of in my many years of commuting. Como eu já tinha muitas vezes visto as trágicas consequências nos meus muitos anos de fazer esse caminho, nos meus muitos anos de trabalho, talvez valesse traduzir aqui. Virem-se com a sintaxe disso aqui. Então, while seated with Dr. Sipe at the table in what Raritan Club members often refer to as simply 19 or the whole, então, ali sentado, enquanto estava sentado, com o Dr. Sipe na mesa, no que os membros do Raritan Club muitas vezes chamam simplesmente de 19 ou o buraco, another unwilled or involuntary interior tableau, outro tableau, outro quadro, como vocês tinham traduzido lá atrás, involuntário ou unwilled or involuntary, absolutamente a mesma coisa germânica e latina, involuntário ou indesejado ou não proposital, ou, por assim dizer, uma imagem, um shot, uma cena alucinatória, e de novo, shot or scene, uma cena ou quadro, a gente já usou quadro para traduzir tableau, tá ficando sem vocabulário, cena, imagem, quadro. De mim mesmo, de pé, standing é parado de pé, mas acho que de pé funciona. As a boy or a small child, na minha infância ou quando bebê, na minha juventude ou infância, como menino ou rapaz, talvez, é difícil recobrir as coisas aqui, né? Eles têm baby, toddler, child, boy recobre quase tudo isso. Qual que é a diferença entre boy or small child? Porque as a boy pode ir até os, sei lá, 15, 16 e child acaba antes. Então, talvez quando rapazinho ou criança pequena, alguma coisa que consiga ficar elegante para dizer isso. On a precarious or slanted surface, numa superfície precária ou inclinada, at the foot of something resembling a ladder or rope ladder or rope. Ao pé de algo que parecia uma escada. Ladder é uma merda de traduzir, né? Porque a gente usa a mesma palavra para escada, de subir degrau por degrau, e escada de subir na vertical, escada de trocar lâmpada. Em inglês você tem dois termos, né? Stairs e ladder. Então, diria aqui uma escadinha ou escadinha de corda ou corda. Eu quero bem detalhista. Looking upward in childlike fear, olhando para cima, in childlike fear, com medo infantil. The stairway, ladder, or rope trailing down from some point in the gloom above. Com essa... Agora ele usa escada, e a gente não consegue... Escadaria, a gente consegue, escadaria não serve para de cordinha nunca. Então, a escadaria, escadinha ou corda, descendo de algum ponto no escuro, de algum ponto no alto e no escuro. Eu vou ter que parar por aqui, porque essa frase é muito longa, e a gente não vai conseguir cobri-la inteira. De novo, crianças, fico à disposição para qualquer comentário e esperando qualquer sugestão ou recomendação. E, na verdade, assim, o professor carente aqui que está prestes a ter febre, arrepios e tudo mais, então fiquem com pena de mim e me façam qualquer comentário, positivo, negativo ou indiferente, para eu saber se as coisas estão caminhando. É complicado trabalhar sem qualquer tipo de feedback. Mas sim, você já pediu semana passada, toda semana tá bom. Digo assim, isso foi legal, isso foi legal. Não, sacanagem. Mas eu realmente me preocupa saber se isso está funcionando. Ou especialmente se vocês em algum momento passarem a me dizer que preferem que eu faça isso na lógica inversa. Ou seja, comentar os trechos que vocês ainda não traduziram. Eu acredito que há motivos bons para se fazer uma ou outra escolha. Do jeito que está, me parece ok. Mas se não funcionar muito, levantem isso no fórum e aí a gente comenta por lá para que os outros também possam dar o seu palpite. Valeu, gente. Até para a semana que vem. Obrigado.